vamos fazer mais uma transcomunicação instrumental. É um trabalho que quando a gente abre um atendimento, a gente não sabe direito no que vai dar. A gente espera que dê tudo bem, mas se não der, que os benfeitores espirituais, os nossos amparadores, nos deem suporte para seguirmos em paz, com segurança. Tá? Nós vamos começar mais um atendimento aqui. Nós estamos aqui com o K2 para fazer detecção. O campo hoje está bem forte aqui. Os irmãos têm vindo buscar auxílio e que Jesus Cristo nos abençoe. Vamos nesse momento. Alguém já chegou dizendo oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, nossa irmã. Em que podemos ajudar? Boa noite. Em que podemos ajudar? Uma presença bem forte aqui também. Pode falar, pode chegar mais perto pra gente te ouvir? Qual o seu nome? Me diz uma coisa. Você está aqui há muito tempo nessa unidade hospitalar? Consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir direitinho? Você está aqui há muito... Você tem noção do seu desencarne? Você veio a falecer aqui nesse hospital? Como está a sua situação? Você veio em busca, você veio até nós buscando auxílio para você ou buscando auxílio para terceiros? Porque nós precisamos saber exatamente qual a finalidade do seu contato. Está bem forte a sua presença aqui entre nós. Nós gostaríamos de saber qual a finalidade do seu... Certo. Qual a finalidade do seu contato? A família? O que tem a família? Não entendi. O que tem a família? Tá. Entendi. Assim, a gente vai decodificar depois. Por favor, nos diga algo que a gente possa compreender quando estivermos fazendo a decodificação aqui e que nos dê um rumo para dar continuidade ao atendimento. Por favor, nos diga. Vou desligar aqui o K2, porque ele tá bem disparado, já deu para perceber a presença. Se vocês estiverem mais de 5, por favor, põe no vermelho. Aqui, só pra gente entender. Chega bem perto que ele dispara no vermelho. Se tiverem mais de 5. Não, bateu no vermelho. Então, em mais de 5. Precisamos. Tá, ó. Então, nossa, vocês são muitos. Tem mais de 10. Se tiver mais de 10, por favor, toca o vermelho de novo. O mais forte que puder. Se tiver mais de 10. Não chega a ser mais de 10. Tá. Mas está próximo a 10? Tá. Ó.
Deu. Tá, deu pra entender que tá entre 5 e 10. Eu vou desligar o K2 aqui, disparou bem agora no vermelho. Tá, deu pra perceber que vocês são muitos. Muito bem. Opa! Olha. Ó. Tá disparando assim no vermelho, porque vocês estão respondendo aquela pergunta que fizemos, se vocês são mais de 10. Só dispara no vermelho, por favor, se for isso. A gente tem a... Tá próximo a 10, entendi. Tá, vou desligar aqui só por uma questão, pra gente se concentrar, senão fica muita coisa pra gente distribuir a atenção. Tá, o que eu preciso saber de vocês, qual a ajuda coletiva que nós podemos conceder nesse momento? Tá, qual o motivo do desencarne? Vocês desencarnaram num acidente, foi algo... Ou um foi puxando o outro, foi aguardando o outro, foi buscando o outro? Vocês se tornaram família no plano espiritual, foram se agregando até formar uma família, um grupo, ou vocês já eram família de sangue? Todos aceitam ajuda? Estão sofrendo algum tipo de ataque espiritual? Sinta-se à vontade para falar. Ninguém vai atacar vocês agora mais. Estão sofrendo algum tipo de ataque espiritual ou já sofreram? Não entendi. Tá. Entre vocês tem algum suicida? Eu creio em Deus. Tá. Dê licença só um pouquinho, nós vamos fazer a decodificação. Nós já vamos continuar o atendimento. Enquanto isso, os benfeitores continuem dando assistência espiritual a esses nossos irmãos. Vamos lá, vamos ver o que decodificou. Oi. Sinta-se à vontade para falar. Ninguém vai atacar vocês agora mais. Estão sofrendo algum tipo de ataque espiritual? Não entendi. Escreve aí, os benfeitores me falaram, ladrões de perispírito. A família deles foi ladrões de perispírito. E realmente eu ouvi falar que existe uma quadrilha no plano espiritual que rouba perispírito mesmo, sequestra, tira o perispírito para colocar naqueles seres das trevas que estão há mais de 2, 3 mil anos aqui na Terra, que não querem ir embora, aqueles trevosos, eles já não tem mais o perispírito, está tudo deformado. Aí o que eles fazem? Tira o perispírito de um camarada, quem sabe fazer isso, né? E põe nos caras e transplantam, para eles continuarem mais tempo aqui, né? Que coisa, né? Mas como é que pode pegar fazer isso é porque tá muito tempo, hein? Muito tempo, totalmente degenerado já. Continue. Entre vocês tem algum suicida? Sem saída. Sem saída. Sem saída. Eles não conseguem ir pro plano espiritual totalmente, estão presos, não lá. Uma pessoa crê em Deus. Dê licença só um pouquinho, nós vamos fazer a decodificação. Nós já vamos continuar o atendimento. Enquanto isso, os benfeitores continuem dando assistência espiritual aos nossos irmãos.
eu creio em Deus, escreve no final, então vamos fazer a decodificação. Ela veio servir de intérprete para eles não falam brasileiro. Pode mandar para você aqui esse texto. Tá, vamos lá, vou ligar aqui pra gente já. Tá esfriando, vamos ver se a gente adianta isso. Vamos lá. E aí, no que? Bom, falando boa noite, né? Aí uma voz de uma mulher falou: oi, boa noite. Próximo. Aí depois entendemos algum rapaz falando: meu rosto, me ouviu, me ouve de todo mundo. Ele perguntou se era uma família. Sim, família. Depois, muito viciado, precisamos. Aí a moça fala: cigana. Respondendo aquela pergunta sobre família, todos de sangue. E aí fala: ladrões de perispírito, sem saída, eu creio em Deus. O que deu a entender é que essa entidade que veio primeiro, ela serve de intérprete para os outros, que eles são de outra nacionalidade. Tem um determinado momento que eles falam árabe, ou se identificam como, ela os identifica como árabes. Então, provavelmente ciganos do Oriente Médio, e que por alguma razão o campo puxou eles para cá e veio essa mulher traduzir para o que está acontecendo aí. Vamos dar continuidade ao atendimento. Então, nós ainda estamos aqui com a presença desses irmãos e estão bem próximos. Eu vou pedir aqui que a nossa irmã se identifique para que a gente saiba essa irmã que está servindo de intérprete. Irmã, como você se chama? Pode nos ouvir? Ou algum espírito pode falar o nome dela? Porque o que eu percebi aqui é o seguinte: Shélida, Rávida. Tá. Depois a gente decodifica. É o seguinte. Eu entendi Shélida. Se eu estiver errado... me diz uma coisa. Essa família... Mas estão bem intensos aqui, ó, bem intensos. Essa família foi trazida aqui. Eles não são brasileiros, que deu a entender. Não viveram em solo brasileiro, é isso? Olha como tá forte. Eles foram trazidos para cá e você está traduzindo para eles. O que deu a entender é que eles foram atacados no plano espiritual. E um grupo de espíritos trevosos queria roubar o perispírito deles para traficar perispírito. Infelizmente existe essa prática no plano espiritual, por conta de criminosos do astral inferior. Ao que tudo indica, estão livres de perigo no momento. O que tipo de auxílio nós podemos dar a vocês agora nesse momento? Vamos ver que a presença deles é muito forte aqui. Não é todo atendimento o K2 que eu desejeito, não. Deixa eu colocar mais perto aqui para o pessoal ver aqui. A gente não tá com brincadeira, não. Nem no cemitério é assim, tão forte. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai decodificar e vai dar um encaminhamento para vocês. Podem ficar tranquilos, ninguém mais vai atacar vocês. Não vai ter mais esse rapto de perispírito, tá? E dentro da crença de cada um, que Deus abençoe. Santa Sara Kali, nós percebemos que são uma família cigana, tá? Santa Sara Kali possa abençoar vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês encontrem o caminho da paz e da luz. Nós vamos só decodificar e fazer o encaminhamento aqui final, tá bom? Que Deus abençoe. A gente pede licença aqui para fazer essa pausa. Tá bom? Essa irmã, se identifique para que a gente saiba a irmã que está servindo de intérprete. Pode nos ouvir? Tem algum espírito? Pode falar o nome dela?
realmente existe essa prática no plano espiritual, por conta de criminosos do plano do astral inferior. Ao que tudo indica, estão livres de perigo no momento. O que tipo de auxílio nós podemos... O que deu para absorver aí dessa última? Pra absorver os nomes, né? Shélida, Rávida e outro não deu pra... ou Ravidá, né? O outro não deu para saber qual que nome que é. Depois o rapaz fala, nós se vai. Depois ele fala lindo e certo. E aí... Porque como eles não falam português, quem faz a tradução mais ou menos do jeito que deu, que entendeu, e ao mesmo tempo que a gente está aqui falando com eles, alguns benfeitores também estão falando com eles para dar um suporte. Alguns estão um pouco assim emocionados, aflitos, estão com medo. Então a gente fica nesse meio, no meio dessa, não digo uma celeuma, né, mas assim, no meio de uma conversação bem intensa. E aí o que dá para a gente captar no meio de tudo isso, nem sempre as falas são com a gente. Eles estão conversando entre eles, a gente pega muita conversa entre eles. Então vamos lá. Detectando a presença muito intensa desses irmãos. Muito intensa mesmo. Até. E nós vamos pedir nesse momento a Shélida, que o espírito que serviu de intérprete para esse grupo de irmãos ciganos. É uma família grande e nós pedimos que a partir desse momento, se a Shélida tem alguma coisa a falar ou algum outro irmão que tem alguma consideração para fazer. Tá, porque nós vamos dar o comando de pedir para a espiritualidade dar o comando. E me diz uma coisa, em quantos vocês são? Todos aceitam ajuda? E vocês têm querem professar alguma fé, querem identificar alguma crença que vocês têm? Tudo bem em relação à prece que nós vamos fazer. Nós vamos procurar ser o máximo de manter o universalismo. E nós esperamos que vocês tenham sucesso, tenham paz, sigam na luz. E quando tiverem condições, por favor, ajudem os irmãos necessitados, tiverem condições iguais ou até piores que vocês. Tá? Tudo tem um propósito na vida, isso que aconteceu com vocês não foi por acaso. Tá? Eu espero que vocês reflexionem acerca de toda a experiência que tiveram. Vocês podem falar o tipo de desencarne de vocês? Foi um a um ou foi coletivo? Pode repetir? Tá. Então nós agradecemos a vocês pela confiança no nosso trabalho, agradecemos a Shélida e a Ravidá que vieram representar esse grupo. Tá. E que vocês possam seguir todos em nome de Deus, na paz e na luz. Vamos fazer a oração de encaminhamento aqui e depois vamos fazer a codificação para que as pessoas acompanhem aqui o que aconteceu. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos fazer pedido de encaminhamento. Tá pausado? Tem alguma consideração para fazer? A decodificação aqui, gente. Podemos. E aí, o que tem nessa última? O
rapaz fala, podemos. Você pergunta, quantos vocês são? Ele, eu e mais 8. Uhum. Aí, sim. Aí perguntou, todos têm religião? O rapaz responde, nem todos. Aí tem um que dá pra captar, fala Jesus. Fala Jesus. Aí, fala, boa ajuda. Vamos atravessar, deve ter visto o portal. Fui puxando eles. Até ele fala, aos poucos. Daí começa a elogiar o trabalho. Sem humilhação. Aí foi a última que deu pra captar. Muito bem, então gente, esse atendimento foi bem tranquilo, não foi tão demorado quanto o outro. Era um grupo de 9 espíritos. A Shélida e o Ravidar, provavelmente esse rapaz que respondia as coisas, eu e mais 8, era o Ravidar. Então ele mais 8, era ele, a Shélida e 6 necessitados. Era uma família de 6 pessoas. Não nos inteiramos completamente se a Shélida e o Ravidar também estavam entre esses necessitados, mas deu a entender que se estavam numa situação bem melhor, pelo menos emocionalmente e espiritualmente. Mas acreditamos que eles tenham trazido essa família para esse campo aqui, aqui os benfeitores os acolheram. E o que acontece? Uma família que foram mortos pouco a pouco, uma família de cigano. O que foi passado para mim também enquanto estava atendendo, que isso já faz alguns anos, eles estavam numa situação difícil num determinado país, alguns anos atrás, e por motivos de discriminação racial e cultural, eles foram abatidos, e os grupos que estavam cometendo essas execuções aqui na Terra, independente das religiões que professem, se tinham ou se não, estavam a serviço de seres das trevas. E qual o interesse nos seres das trevas dessas execuções em massa? Roubar o perispírito dessas pessoas executadas. Por quê? Por trás de todas aquelas execuções, seja em quartel ou em paredões, onde quer que tenha sido, tinha um ritual macabro que fazia com que um campo energético fosse formado ali no local daquelas execuções, e quem era executado ali automaticamente já ficava preso na malha desses espíritos. Pode ser que nem todo mundo, dependendo do grau de evolução, algum ou outro escapava do campo deles, mas esses ficaram presos, e com o passar do tempo, talvez por acréscimo da misericórdia divina, foram resgatados e por alguma razão foram trazidos para cá. Eles não falavam português, tá? E foram trazidos para cá, e esses intérpretes, esses tradutores, a Shélida e o Ravidar, puderam promover esse auxílio. Os nossos benfeitores os receberam, tanto é que eles elogiam o atendimento, sem humilhação, tal. Provavelmente foram maltratados em algum outro tipo de situação, ou não entenderam bem o atendimento que receberam. E graças a Deus foram trazidos para cá, não somos melhores do que ninguém, mas aqui receberam o auxílio. E foi interessante porque o K2 estava disparado, e de repente, conforme a gente fala para eles, né, que eles vão ser atendidos, vão que sejam levados na paz e na luz, e enquanto ele elogia o atendimento, ele vai falando assim, atendimento bom, uma coisa assim, sem humilhação, o K2 estava disparado, cai para o verde, dando a impressão, quando ele fala, vamos atravessar, não foi isso, Guilherme? Sim. Que abriu um portal e caíram para dentro do portal sem pensar duas vezes. Foi interessante, foi um atendimento gratificante, não que os outros não sejam, até aqueles menos sucedidos são de um aprendizado muito grande. E é isso, gente, para a gente ver que assim, esse mundo aqui é só uma parte da realidade, tem algo muito maior, e infelizmente os problemas que a gente encara aqui tem no plano espiritual muito pior. Você vê, bandidos de perispírito. Quem imaginar, assim como tem aqui ladrões de órgãos, pessoas que matam pessoas por Tráfico de órgãos. Tem os camaradas que roubam perispírito lá. Por que rouba perispírito? Porque tem espírito trevoso que está tantos séculos ou milênios aqui, e ele já não tem mais condições perispirituais nem de se apresentar para ninguém, nem de agir do jeito que gostaria. Então esses perispíritos são sequestrados, e eles usam de vez em quando, porque eles não podem simplesmente entrar no perispírito como se fosse uma roupa no perispírito do outro e usar, mas temporariamente eles conseguem usar. Tá? Tem todo um trabalho de hipnose, um trabalho cirúrgico desse perispírito, que é um corpo. O perispírito é um corpo, a gente vê isso na apometria, mas eles de certa forma ficam com esse perispírito por um bom tempo.
de uma forma ou de outra, se os perispíritos deles foram sequestrados, foram resgatados, que eles estavam aqui bem íntegros, né? Mas assim, fica aquela mágoa, aquela coisa ruim dentro do coração de que foram abusados, né? Gente, é muito bonito o serviço da espiritualidade e a preocupação que a espiritualidade tem conosco, tá? Eu lamento aquelas pessoas que dizem nunca ninguém voltou para dizer como é lá. Eu até gostaria que não tivessem voltado, talvez eu tivesse tido mais sossego na minha vida, mas desde garoto eu sempre tive contato com o plano espiritual, a minha revelia, e eu tenho que discordar daquelas pessoas que falam que nunca ninguém voltou para falar como é lá, porque para mim volta todo dia. Todo dia eu vejo espírito e para mim sempre voltaram para dizer como é do lado de lá. Então, enquanto alguns estão mergulhados na descrença e na dúvida, eu não tive essa benesse, se é que isso é um benefício. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Obrigado pela paciência em acompanhar nosso trabalho. Peço desculpa pelas falhas técnicas, que são muitas, a gente não tem todo aquele aparato, a gente faz o que pode, mas é com sinceridade, é com verdade, não fazemos para ganhar like nem dinheiro, que o nosso canal não é monetizado, tá? Não será. A gente não faz isso para ganhar dinheiro, nem fama, nem visualização. A gente faz isso porque a espiritualidade pediu para a gente fazer, e dentro daquilo que a gente acredita, a gente está tentando pelo menos fazer o nosso melhor, tá? Com falhas, com imperfeições, mas estamos aí, tá? Que Deus abençoe, na unidade do Espírito Santo, que Jesus, Maria e José os acompanhe sempre, com muita saúde, proteção e paz. Amém. Assim seja, amém.